E aí, amadinhos, tudo bem com vocês? Vim aqui te contar como é que pode cair farroupilha na prova do Enem. Já tiveram inúmeras questões sobre revoltas, se eu não me engano, farroupilha ainda não caiu, posso até pesquisar depois mais sobre isso, mas as que eu tenho de cabeça foi conjuração mineira com conjuração baiana, vacina já caiu mais de uma vez, inclusive ano passado, já caiu contestado, já caiu canudos, tudo isso, né? Mas então, como é que vai ser cobrada essa revolta se ela aparecer por lá? Primeiro é lembrar que tanto as motivações como a revolta em si, ela é uma revolta elitista. Então, é a elite que vai ser líder, a elite sulista que vai ser líder dessa revolta lá no Rio Grande do Sul. E as motivações têm relação com a insatisfação da taxação do charque, né, que era o principal produto aí no Sul, e não só isso, mas com relação à centralização do poder nesse período imperial, que inclui a regência, porque essa é uma revolta regencial, né? É entre aí o governo do Dom Pedro I e do governo do Dom Pedro II, então regência. Dentro, então, de ser uma revolta elitista que tem essas motivações, isso pode aparecer na prova. Eu acho que o mais interessante de ser cobrado é justamente uma comparação, como, por exemplo, aconteceu entre conjuração mineira e baiana, né? Se comparou aí qual que era as semelhanças, as diferenças na prova do Enem. Então, lembrando, elitista, com motivações também elitistas e separatistas. Se torna separatista ao longo da revolta porque eles proclamam república, né? Então, tem também a questão republicana por trás dessa revolta. Essas são as principais características. Também pode aparecer a questão da memória farroupilha. Por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro que essa revolta, né, essa guerra em si, eles perderam. Teve um tratado de paz, que foi o Poncho Verde, mas eles perderam a guerra, né, em si. Vão ter aí inúmeras vantagens por ser uma revolta elitista, então tem uma crítica com relação a isso, porque em comparação com as outras revoltas do período regencial, eles foram os únicos que ganharam aí todas as honrarias militares, né, pelo menos a elite, tá, gente? Por quê? Por ser uma revolta elitista, quer dizer que não teve participação popular? Teve participação popular, mas essa participação popular a mando dessa elite, ok? Então, tudo isso são questões críticas. E essa construção de memória é o seguinte, eu não sou do Rio Grande do Sul, mas quem é ou quem já viu algo relacionado a isso, sabe que lá essa revolução, essa revolta é muito comemorada. Mas assim, é tudo uma construção. Da mesma forma como, por exemplo, o Enem já cobrou a construção do bandeirante como um herói, e na verdade a gente sabe muito bem que não é bem assim, existe a construção da revolução, da revolta da farroupilha, do ser gaúcho, tudo construído e que não tem uma base histórica sólida. Como eu disse, eles perderam, né, a revolução, a revolta. Não é nem revolução, por ser uma questão tanto de elitista quanto de não promover mudanças estruturais pós o movimento. Então não pode ser chamado de revolução na questão cerne aí da palavra. Além disso tudo, eles promoveram um massacre de negros e negras que eram escravizados e escravizadas. Como assim? Muitos negros escravizados lutaram na farroupilha e lutaram porque eles iam ganhar em troca a liberdade. No Tratado do Poncho Verde, que é o Tratado de Paz, de fato, eles ganham a liberdade. Porém, existe uma emboscada chamada de traição dos porongos, que é justamente um ataque surpresa a esses negros que, né, estavam acampados aí no momento da negociação. Existe esse ataque surpresa, que muitos dizem que foi uma combinação entre o exército imperial e o exército farroupilha, e mataram a maioria desses negros que lutaram na farroupilha. Por isso, traição dos porongos. Então, eles foram traídos. Então, eles iam ganhar a liberdade, mas, na verdade, ganharam a morte, né? Ganharam esse massacre aí, o que é algo extremamente triste e que em muitos lugares isso nem é citado. E a prova do Enem, por citar justamente a construção de memória, a construção dessa história, que tem uma parte que é construída, tem uma parte que é escondida, coisas desse tipo, pode aparecer na prova também a traição dos porongos para vocês. Então aqui
São algumas questões da Farroupilha que podem aparecer para vocês, mas eu já aviso de antemão que não existe garantia de que isso vai aparecer. Pode, mas não é garantia. Beijo!